Amados irmãos e irmãs, na graça do Santo Batismo, amados irmãos no ministério ordenado, distintas autoridades, religiosos, religiosas, seminaristas, familiares dos ordinandos, caros diáconos Pedro e Daniel. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos para ordenar padre estes nossos filhos espirituais que com satisfação vocês contam entre seus parentes ou amigos. Considerem, pois, com atenção o cargo ao qual eles serão elevados na igreja hoje. O Salmo 22 nos ensina que o Senhor é o pastor que nos conduz. Por isso, não nos falta coisa alguma. Mas é preciso que nos deixemos ser conduzidos por Ele. Como peregrinos de esperança, devemos caminhar no Senhor e com o Senhor, unidos em comunidade, como irmãos e irmãs, deixando-nos conduzir por Ele, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Também o padre é chamado a ser pastor para os fiéis, a cuidar deles com amor fraterno. Mas em relação ao Senhor, pastor e mestre, o padre continua sendo apenas servo, ovelha e discípulo, como os demais fiéis. No Evangelho, Jesus afirma que assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Mas como? Guardando seus mandamentos, observando seus mandamentos, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. Também, embora sejamos seus servos e Jesus, o nosso Senhor, Ele nos trata como amigos e confidentes e nos envia em missão para fazer tudo o que Ele fez e ensinou, anunciar e instaurar o reino de Deus no coração das pessoas, nas relações humanas e nas estruturas da família, da comunidade, da sociedade. Assim como o apóstolo Paulo, da primeira leitura, o padre não deve desanimar no exercício do ministério que recebeu da misericórdia divina, que ele traz como um tesouro em vaso de barro. Para que isso aconteça, o padre deve se apresentar como servo de todos, a exemplo de Jesus e por causa de Jesus. Rejeitar todo o procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcias, e jamais falsificar a palavra de Deus. Pois o padre não deve pregar a si mesmo, mas Jesus, o Senhor, a palavra de Deus encarnada. Daniel, o diácono Daniel, escolheu como lema para a sua vida presbiteral: o amor de Cristo nos impele. 2 Coríntios 5,14. Mas o amor de Cristo nos impele a quê? A amar como Ele nos amou, a ponto de passar a vida fazendo bem a todos e de entregar sua vida por nós na cruz. Nos impele a servir a todos, especialmente os necessitados, tanto nas coisas espirituais como nas coisas materiais, tanto as pessoas quanto as instituições, sobretudo aquelas que se dedicam a pôr em prática o amor de Jesus, cuidando dos pobres, enfermos, abandonados, sofredores, os descartados de nossa sociedade materialista e secularizada. O tema, o amor de Cristo nos impele, é um convite à reflexão sobre o impacto do amor de Cristo em nossa vida e como isso nos motiva a agir. O
O amor de Cristo é apresentado como uma força motivadora que nos impele a agir de acordo com a sua vontade e a servir aos outros. Esta passagem está relacionada à morte e ressurreição de Cristo, que são vistas como um ato de amor extremo por parte de Deus. A reflexão sobre o amor de Cristo nos impele a considerar como podemos viver de forma que Cristo seja o centro da nossa vida. Também nos chama a servir e amar ao próximo, especialmente aqueles que precisam de nossa ajuda e apoio. Só o amor de Cristo pode transformar a nossa vida, mudando nossa perspectiva e nos motivando a viver de forma mais autêntica e significativa. O diácono Pedro escolheu como lema para a vida presbiteral: basta-te a minha graça, 2 Coríntios 12, 9. Essa convicção é de fundamental importância para a nossa vida cristã, sobretudo para a vida do padre. A graça de Deus é suficiente. A força de Deus se manifesta em nossas fraquezas e não nas nossas capacidades. Assim, o padre, mais do que qualquer outra pessoa, precisa cultivar a humildade e o reconhecimento da total dependência de Deus. Ele exerce um ministério do qual não é digno e que está muito acima de suas capacidades humanas, por maiores que elas sejam. Por isso, ele não pode ser autossuficiente e autorreferencial, pois sempre precisará de Deus, o único que deve estar no centro de sua vida e de seu ministério. O tema "Basta-te a minha graça" é um convite à reflexão sobre a suficiência da graça de Deus em nossa vida. A reflexão sobre a graça de Deus nos ajuda a entender que a força de Deus se manifesta em nossas fraquezas e que não precisamos confiar apenas em nossas próprias capacidades, nem devemos. O tema nos convida a confiar em Deus e na sua graça, em vez de confiar apenas em nossas próprias forças e habilidades. A graça de Deus nos ajuda a cultivar a humildade e a dependência de Deus e a reconhecer que somos limitados e que precisamos da sua ajuda, pois somente Deus pode nos trazer paz e consolação, sabendo que Ele está sempre conosco e nos sustenta em todos os momentos, especialmente nos momentos de dificuldade. Não poderia encerrar essa minha modesta e despretensiosa reflexão sem me referir às 4 colunas que sustentam a vida presbiteral, conforme nos ensinou o nosso querido e saudoso Papa Francisco. Trata-se, na verdade, das 4 proximidades na vida do padre, com Deus, com o bispo, com o clero e com o povo. Proximidade com Deus. O padre não pode descuidar da sua vida espiritual. Precisa cultivá-la constantemente, fazendo profunda experiência de Deus, através da liturgia das horas, da reza do terço, da meditação diária da palavra, da piedosa celebração da missa, da confissão e direção espiritual frequentes, da condução pastoral dos fiéis. Proximidade com o bispo. Padre e bispo devem ser amigos. O bispo deve ser um pai para o padre, mas o padre também precisa ser um filho para o bispo. É recíproco, porque com muita frequência cobra-se muito do bispo uma atitude paternal, mas não se tem para com ele atitude filial. A fraternidade, ou melhor, a convivência entre padre e bispo deve ser de harmonia e mútua cooperação,
nunca de contestação ou indiferença. Proximidade com o clero, padres e diáconos. Os padres precisam manter entre si relações fraternas, sem ciúmes, competição, desconfiança, fechamento, indiferença. O clero deve ser a segunda família do padre, depois da sua família de sangue. A fraternidade presbiteral há de ser cultivada sempre. E é responsabilidade de todos os padres, e não tanto do bispo. Proximidade com o povo. O padre é ordenado para ser pastor da porção do rebanho de Deus que lhe foi confiado, segundo o coração de Jesus. Ele precisa ter o cheiro das ovelhas, e estas precisam também ter o cheiro do pastor. Daí a necessidade de o padre estar sempre próximo do povo, de participar intensamente da vida das famílias, de conviver de perto com crianças, jovens, adultos e idosos, de visitar com frequência os pobres, enfermos, os encarcerados, os hospitalizados, os internados em casas de recuperação, de ter atenção para os que não têm teto nem família. Permitam-me, irmãos e irmãs, dirigir-me agora diretamente aos diáconos Daniel e Pedro. Como padre, vocês são chamados a ser pai, pastor e amigo. Quando se diz que o padre é chamado a ser pai, pastor e amigo, está se referindo às diferentes dimensões do seu ministério e à forma como ele se relaciona com a comunidade que serve. O padre é visto como uma figura paterna que cuida e protege a comunidade eclesial, oferecendo orientação e apoio espiritual. Ele é chamado a ser um modelo de amor e cuidado, refletindo o amor de Deus Pai. O padre é um pastor que cuida do rebanho de Deus que lhe foi confiado, guiando a comunidade em sua jornada espiritual. Ele é responsável por alimentar a fé dos fiéis e garantir que estes estejam bem cuidados espiritualmente. O padre é também chamado a ser um amigo que se relaciona com a comunidade de forma próxima e pessoal. É chamado a ouvir, aconselhar e apoiar os fiéis em suas necessidades e desafios. Meus caros diáconos Pedro e Daniel, procurem pôr em prática os ensinamentos das leituras que escolheram para a missa de sua ordenação presbiteral e do lema que escolheram para nortear sua vida presbiteral. E tenham sempre diante dos olhos o exemplo do bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir, para buscar e salvar o que estava perdido. Amém, assim seja.